Bom dia, pessoal. Pessoal da Unidade Mauá, segundos anos, né, da Unidade Mauá. Nós tivemos um problema técnico terrível hoje, né, o computador travou. Eu estou transmitindo essa aula agora para o computador da Pro Edilene de Biologia, usando ele para poder fazer essa aula. E, infelizmente, para minha tristeza, né, exatamente na nossa última aula, nós tivemos esse problema. Eu não pude estar aí com vocês ao vivo, porque eu gostaria de terminar a matéria e me despedir. Né? Farei isso no final dessa aula aqui. Bom, a nossa aula é uma aula, né, sobre a questão dos movimentos sociais, né, e de direitos civis dos anos 50 aos anos 90. Uma matéria do segundo e terceiro ano, uma matéria muito atual, uma matéria atemporal, as discussões que aparecem aqui, e muito pedida na prova de vestibular, muito pedida na prova do Enem, né? Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês os anos 60, aquele momento de rebeldia dos jovens, né? Aquele momento que os jovens se levantaram contra o conservadorismo, se levantaram contra o capitalismo, se levantaram contra o consumismo de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade autoritária, que até então dominava a sociedade, e que agora esse jovem contestador, esse jovem rebelde, ele veio quebrar essa lógica conservadora, patriarcal, consumista, trazendo a ideia, né, de otimismo, de liberdade, de sexo livre, do rock and roll, do psicodelismo, né, que acabaram dando a essa juventude dos anos 60 a alcova, a denominação de movimento de contracultura, ou seja, um movimento contra os elementos tradicionais, contra os elementos básicos que regiam a sociedade conservadora até aquele momento ali. Esse jovem vai se rebelar, esse jovem vai se colocar contra o conservadorismo, esse jovem vai se movimentar, né, no mundo inteiro contra aquilo que ele considerava ultrapassado, aquilo que ele considerava retrógrado, naquele período, né? E aí, o que é interessante, a partir do movimento estudantil francês, né, e o maio de 68 é uma data marcante, né, e 68, como eu falei durante as aulas, né, é um ano em que, como diriam, né, os que avaliam esse período, é um ano que não acabou, é um ano da revolução contínua dos jovens no mundo, né? E na Universidade de Nanterre, na França, começa o movimento contra as reformas educacionais, contra, né, o conservadorismo e as condições de ensino que a França oferecia naquele momento ali. Isso resultou num grande ato político contra o governo francês. Isso se espalhou pelas universidades da França, chegando à Sorbonne, que era a principal universidade francesa na época. As manifestações contra a educação, a qualidade da educação e as reformas educacionais ganharam uma amplitude maior, se colocaram contra o establishment, né, o conjunto de normas da sociedade capitalista burguesa que a França via na época, e os jovens resolveram enfrentar nas ruas a polícia francesa, a repressão do governo francês, fazendo barricadas, atacando pedras contra a polícia, sendo reprimido com tiros, sendo reprimido com uma luta desigual e desproporcional. Muita gente machucada, muita gente morta, nesse movimento em 68 na França, em que os jovens tomaram a frente e lutaram por direitos ali. Ideologicamente, você vai falar, poxa, se eles são contra o capitalismo, contra o consumismo, eles são comunistas. Não. Na verdade, eles eram de uma ultra-esquerda, muito mais radical do que o comunismo, muito mais radical do que as ideias que permeavam a Guerra Fria naquele período ali. É possível que a gente chame eles de neoanarquistas, né? Apesar de não possuírem um grupo de ideias muito fechado entre eles. Haviam várias ideias no ar ali. As palavras de ordem desse período foram: imaginação no poder, é proibido proibir, o poder está na rua. E esse movimento chegou no seu auge, como eu falei, em maio de 68, quando foi invadida e incendiada a Bolsa de Valores de Paris, que simbolizava todo o capitalismo, todo o poder burguês da França naquele período. Galera, essas frases, imaginação no poder, proibido proibir, poder está na rua, viajaram pelo mundo, chegaram aqui no Brasil. Vocês vão lembrar que vocês viram na frente
que nos anos de 68, 69, né, durante os festivais de música, no auge da repressão do regime militar, a gente viu essa frase numa música de Caetano Veloso, onde ele cantou "É proibido proibir", fazendo uma referência muito clara aos movimentos franceses da época e a rebelião dos jovens ali no mundo, né? Bom, esse movimento se espalha pelo mundo. Nós vamos ter em 68 a Primavera de Praga, quando os jovens na capital da Tchecoslováquia, Praga na época, lutam por uma liberdade maior contra o domínio soviético que existia naquela região, naquele país. Então, é uma repressão violenta feita pela União Soviética, pelo Brezhnev, que era o líder da União Soviética na época, contra a juventude tchecoslovaca que lutava por liberdade. Aqui pertinho de nós, no México, ocorreram vários movimentos estudantis, né, reivindicando melhores condições de educação e protestando contra os gastos com a Olimpíada de 68 no México. Essa luta dos jovens no México contra a Olimpíada, o gasto, né, para essa Olimpíada, e contra a condição da educação mexicana, levou a um massacre de jovens, que foi o massacre de Tlatelolco, né, onde vários jovens foram mortos durante uma rebelião de jovens contra o governo mexicano na época. França, Tchecoslováquia, México e, por que não, o Brasil. O Brasil vive em 68 o movimento da UNE, da União Nacional dos Estudantes, contra o acordo MEC-USAID, que era um acordo de reforma educacional dentro de uma lógica empreendida pelos americanos aqui, pela melhoria dos restaurantes universitários aqui no Brasil. E em 68, durante as manifestações da UNE, é assassinado um jovem chamado Edson Luiz, e a morte do Edson Luiz é o estopim para uma luta contra o regime militar. É quando acontece a passeata dos 100 mil em 68, quando a UNE e diversos movimentos sociais se unem, né, que vocês estão vendo na imagem aqui, e que o governo reprime através da publicação do AI-5, do Ato Institucional número 5, o pior dos AIs, o mais perverso dos atos institucionais do governo militar, né? Então, você percebe que essa luta, esse panorama de luta estudantil dos jovens do mundo chegou ao Brasil também. No caso norte-americano, a gente vai observar, entre 67 e 69, o movimento hippie, né? É um movimento que nasce antes, né, do que aconteceu na França, em 68, nasce em 67, mas é influenciado pelo maio de 68, que ocorreu lá na França. O movimento hippie se configura como um movimento que vai se fortalecer na Califórnia, nos Estados Unidos, se irradiou pelo mundo inteiro, chegando à Europa e à América Latina. Esses hippies contestavam também o conservadorismo, contestavam o consumismo, contestavam a sociedade burguesa e valorizavam a simplicidade, o pacifismo, o individualismo e o sensualismo. Galera, jovens que não queriam mais aquele mundo patriarcal, conservador, retrógrado, dominado pelo consumismo. Jovens que queriam a paz no mundo. É desse movimento hippie que aparece o famoso movimento pacifista, do faça amor, não faça guerra, do paz e amor, do sexo, drogas e rock and roll, dos anos 60 ali. E esse movimento teve seu auge, né, em 67, com a Passeata da Paz em Nova York. Depois, o Verão do Amor, ainda em 67, quando os jovens acamparam na Baía de São Francisco, né? E depois, 2 anos depois, aí, em 69, o Festival de Woodstock, né, onde 400 mil pessoas se sentaram no chão, dormiram em barracas e curtiram a liberdade, né, de ser jovem naquele momento, com sexo, drogas e rock and roll, como a frase falava, numa propriedade rural no estado de Nova York, e ouvindo Jimi Hendrix, ouvindo Janis Joplin, né, o momento de um auge de um movimento de jovens do mundo. Galera, claro que a juventude se rebelou, claro que a juventude que havia vivido, né, as 2 guerras mundiais, a crise de 29, né, não pôde fazer isso. Mas os jovens dessa geração dos anos 60 puderam se rebelar contra o que eles viam no capitalismo, contra o que eles viam na opressão também do regime comunista, no caso tchecoslovaco,
contra, né, as ditaduras do mundo, as opressões feitas por grupos conservadores, né, e que esse jovem lutou de maneira pacífica, de maneira liberal, pregando a liberdade, pregando a passividade, pregando a simplicidade do movimento, né, hippie, principalmente no caso americano, que se colocou diretamente contra a Guerra do Vietnã, a participação americana na Guerra do Vietnã, né? Basicamente, a gente percebe que concomitantemente a esses movimentos, né, o movimento negro americano também veio para a luta. Dos anos 50, o pós-Segunda Guerra Mundial, né, os negros americanos voltam a lutar pelo seu direito à cidadania, pelo seu direito à igualdade civil, contra o fim da discriminação racial, contra o racismo americano. E lembrando que esse negro americano que foi liberto no final da Guerra Civil por Abraham Lincoln, em 1865, só vai conseguir alcançar o direito civil nos anos 60 do século XX, ou seja, 100 anos depois da abolição da escravidão. Esse negro americano foi marginalizado, esse negro americano foi vítima de um preconceito de grupos racistas, de grupos segregacionistas, como a Ku Klux Klan, durante 100 anos, né? Inclusive, lembrando, uma violência institucionalizada nos Estados Unidos. Vários presidentes americanos se declararam racistas, pregavam racismo, pregavam a ideologia da raça inferior, olhando para o negro norte-americano ali. A partir dos anos 50, 3 correntes de luta do movimento negro surgem nos Estados Unidos, né? A primeira corrente, os muçulmanos negros de Malcolm X, ou Malcolm X, como vocês queiram, tá? Propunha a criação de uma sociedade negra islâmica nos Estados Unidos, que, paralelamente, dividiria poder com a sociedade branca, definida como judaica cristã, ou seja, era uma luta do negro muçulmano contra a sociedade preconceituosa, branca e de origem judaica cristã. Era a luta de Malcolm X. Ele teve adeptos muito famosos, como o lutador Muhammad Ali, que mudou o seu nome, né? O nome dele era Cassius Clay, ele muda para Muhammad Ali ao se converter ao Islã e apoiar a luta de Malcolm X. O jogador de basquete, né, o Ferdinand Alcindor, que muda o seu nome para Kareem Abdul-Jabbar, um dos maiores jogadores da história do basquete americano, né? E que se incorporaram a essa luta do Malcolm X. Infelizmente, esse movimento perdeu força quando Malcolm X foi assassinado em 1965. Foi morto por segregacionistas americanos no auge da sua luta pelo direito do muçulmano negro ali. O segundo movimento é o movimento dos Panteras Negras, organizado como um movimento paramilitar, não pregava pacifismo, era um movimento mais de uma ação direta, mais violento, contra a opressão branca nos Estados Unidos. O líder desse movimento era um negro nascido em Trinidad e Tobago, o Stokely Carmichael. Esse Carmichael liderou os Panteras Negras, liderou essa luta paramilitar nos Estados Unidos contra os grupos racistas norte-americanos ali. Foi, de certa maneira, né, um grupo que teve uma força muito grande. A imagem que vocês estão vendo é da Olimpíada do México, em 68, quando atletas americanos vencem uma das provas olímpicas e comemoram com os punhos fechados e a mão levantada, né, lembrando a simbologia dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né? O Carmichael teve que fugir dos Estados Unidos, teve que ir embora de lá, porque senão ele seria assassinado, né? Pelos grupos de segregação e pelo próprio Estado norte-americano, né? Acabou se exilando na África em 69 e morreu em 1998, né? Ainda fora dos Estados Unidos, ainda sem poder, né, voltar para lá devido à ameaça contra a vida dele. E a luta dos Panteras Negras acabou, né, perdendo força com a fuga do Carmichael e o fim da liderança dele ali. O terceiro grupo é o grupo do pacifismo, é o grupo liderado por Martin Luther King, né? Esse pastor americano, ele começa uma luta a partir de um incidente acontecido numa cidade do Alabama, Estados Unidos ali, onde uma jovem chamada Rosa Parks, uma também símbolo da luta negra norte-americana, contrariando uma lei do Alabama que obrigava
os negros a se levantarem nos bancos de ônibus e dar lugar aos brancos, a Rosa Parks permaneceu sentada, não deu lugar à mulher branca, foi punida pela lei, mas colocou a sua luta contra essa lógica do segregacionismo, né? Nós tivemos Rosa Parks no vestibular, na prova, perdão, do Enem do ano retrasado, caiu sobre ela, né, perguntando sobre a atuação de Rosa Parks na luta contra a segregação racial. E a partir da luta dela, nós vemos o pastor Martin Luther King, baseado no princípio da não violência, fazer uma luta, né, que dura dos anos 50 até os anos 60, uma luta de quase 10 anos, onde ele vai fazer em 63 a famosa Marcha sobre Washington, levando 250 mil pessoas na luta pelo direito à cidadania e igualdade racial nos Estados Unidos ali. E em 64 ele consegue que o Congresso americano aprovasse uma lei dando direitos civis ao negro. Ou seja, a luta começa em 55 e vai até 64, até ter o reconhecimento do direito civil aos negros americanos ali. Luther King, apesar de ser um cara pacifista, um cara que usou da oratória, usou do discurso, usou dos meios de comunicação para propagar a sua luta, ele acabou sendo assassinado também, né, ao final dessa luta aí, né, de tentativa e consequência, né, de conseguir, na verdade, para os americanos aí, que o negro fosse reconhecido como cidadão e que o negro americano realmente tivesse a igualdade de direitos que ele tanto pregava ali. Em 63 nasce aquela famosa frase I have a dream, né? Essa frase de eu tenho um sonho, né? Que era o sonho da igualdade racial que o Martin Luther King tanto perseguiu e tanto lutou ali, né? Eu recomendo a vocês que assistam, por favor, um filme chamado A História de Elsa. É um filme muito bacana que vai falar muito dessa luta do Martin Luther King e da segregação racial norte-americana, que é um ponto-chave para a gente poder entender, né, a luta pelos direitos civis do negro norte-americano ali. Galera, jovens lutando, negros lutando pelos seus direitos, França, Tchecoslováquia, México, Estados Unidos, Brasil, né, e o mundo pegou fogo nos anos 60, né? Dentro desse contexto, nós temos um movimento feminista. Um movimento sociopolítico, uma luta, né, pela valorização e pela igualdade de direitos à mulher, né, um movimento que a gente coloca reivindicatório, que buscava alterações, né, na lógica da relação entre homens e mulheres na sociedade, no mercado de trabalho, no cotidiano, né, doméstico, né? E claro que tentando romper as limitações que a mulher tinha, que a mulher vivia, principalmente quando você fala em ascensão social, em ascensão no mercado de trabalho, em poder trabalhar em profissões ocupadas por homens e ser valorizada por isso, tanto como personagem social, quanto financeiramente, né, dentro dessa lógica. Esse movimento feminista, ele ganha muita força a partir dos textos publicados, né, num livro chamado O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela é uma professora de Sorbonne, na França. Ela publica em 49 esse livro, O Segundo Sexo, né, onde ela coloca claramente a ideia de que a mulher não nasce mulher, a mulher se faz mulher, né? Então, ela cria a ideia de que o nascer mulher, né, a ideia de ter a natureza feminina, não torna ela inferior e não dá a capacidade, não propõe ela a capacidade de uma luta pelos direitos, pela igualdade ali. Então, ela nega o destino biológico feminino, ela vai demolir o mito da natureza feminina e vai explicar que a feminilidade não é essência nem uma natureza, é uma situação criada pela civilização, né? Então, ela olha para a mulher não apenas fisiologicamente, mas olha a mulher como componente social, como componente histórico importante, como um elemento que deve ter a sua igualdade trazida, deve lutar por isso, deve combater a desigualdade, deve buscar a equidade entre homens e mulheres ali. Bom, o impacto gerado pelo livro da Simone de Beauvoir é muito grande. Os conservadores, o pessoal da direita conservadora, que até então dominava a sociedade, né, criticam muito o livro
porque ela tem um capítulo, uma parte do livro dedicada à sexualidade feminina, né? A ideia da liberdade sexual da mulher, o direito à sexualidade da mulher. E o pessoal da esquerda, e a gente poderia ver como mais progressista, né? Acabou olhando para aquilo e falando, olha, você desvirtuou, você perdeu o foco da luta de classes para discutir uma outra coisa. Então ela foi criticada tanto por conservadores quanto pelo pessoal da esquerda naquela época, né? Mas as ideias de Simone de Beauvoir trouxeram para a mulher a ideia de uma luta, né, para mudar a realidade, uma nova forma de ver o universo da mulher, uma nova forma de descobrir, né, como a mulher poderia mudar isso daí. E aí vieram, com o passar dos anos 50, 60, 70, 80, ideias como, né, o surgimento da pílula anticoncepcional nos anos 50, que deu uma liberdade sexual à mulher, a aprovação da lei do divórcio, que separava homens e mulheres, dava uma independência emocional às mulheres agora, né, não estariam mais presas à figura do homem, do marido, do cônjuge ali, né? E a entrada no mercado de trabalho, que era o mais importante. Por quê? Segundo Simone de Beauvoir, a entrada no mercado de trabalho, a igualdade de direitos, a igualdade salarial, a possibilidade de ascensão no mercado de trabalho, daria uma independência financeira para a mulher. Ela não dependeria mais da figura masculina. Então, a gente percebe que essa luta da mulher, iniciada nos anos 50, a partir dos textos de Simone de Beauvoir, como uma grande inspiradora do movimento feminista, ela veio ganhando força nos anos 50, 60, 70 e continua até hoje. No caso brasileiro, a gente percebe que grandes mulheres, durante o século XX, vivenciaram a luta pelo direito, pela igualdade, pelo respeito na sociedade aqui, né? E a gente percebe também que as leis brasileiras foram se adaptando a isso. A Constituição de 88, garantindo a igualdade, a equidade, a ascensão da mulher ao mercado de trabalho, garantindo salários iguais, garantindo a ideia do tratamento igual da mulher dentro do mercado de trabalho. Isso é muito importante. A criação da Delegacia da Mulher nos anos 80, né, em São Paulo e em Recife, as duas primeiras, né, que eram delegacias especializadas, né, em crimes e na proteção da mulher, foi um ganho que a mulher teve. Essas delegacias tiveram que se adaptar com o passar do tempo, né, tiveram que tirar aquela lógica conservadora, aquela lógica patriarcal que existia nelas, e entender um pouco mais do que a mulher necessitava, do que a mulher precisava no momento da violência, no momento de que ela foi assediada ou violentada ou vítima de uma violência física, né? A gente teve relatos nos anos 80 para 90 que a Delegacia da Mulher, muitas vezes, ao invés de acolher a mulher, culpabilizava a mulher por algum problema. E a mulher saía de lá pior do que chegou. Hoje, delegacias contam com delegadas, com investigadoras, com psicólogas, com assistentes sociais que ajudam essa mulher a sair daquele momento da violência, aquele momento tão complicado que ela viveu. Depois, nós tivemos aí no governo Lula a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, uma lei que leva a ideia da punição mais severa aos crimes, né, contra a mulher. A Maria da Penha é um personagem interessante, né? Ela foi vítima da violência doméstica, ela acabou ficando paraplégica, né, devido à ação do homem com quem ela convivia, e a história de luta da Maria da Penha inspirou a criação dessa lei tão importante para a mulher. E nos últimos anos agora, nós vemos a lei de feminicídio, né? Que é aquela lei que fala do homicídio com agravante de ser um crime contra a mulher, onde a mulher não tinha ou não teria condições de defesa ali. Então, nós percebemos que há um avanço paulatino, há um avanço passo a passo, né, dessa luta pela mulher, onde a mulher vem ganhando espaço e vem ganhando direitos e também a proteção da própria lei, seja pela Constituição, seja por uma delegacia da mulher, seja por uma lei de feminicídio, né? Mas estamos muito longe ainda de que a mulher alcance, né, a situação considerada ideal para ela na sociedade. A mulher ainda é violentada, a mulher ainda é vítima da violência doméstica, a mulher ainda é vítima do assédio, né?
e ela continua lutando, ela continua na luta contra isso. No mundo, nós temos aí duas figuras nos últimos anos muito interessantes dessa luta da jovem mulher no mundo. Nós tivemos a figura da Malala, né, no Paquistão, da jovem paquistanesa que foi vítima de um ataque do regime talibã por querer estudar, e lá o regime talibã proíbe as mulheres de estudarem, né? Essa jovem foi baleada, sobreviveu a um ataque talibã e se tornou uma espécie de embaixadora da jovem mulher do mundo na luta pelo direito à educação, o direito à cidadania, né? E nós tivemos aí pouco tempo o enfrentamento da jovem Greta, né? Personagem famosa agora, né? Que defendeu as questões ambientais enfrentando o governo Trump, debatendo e enfrentando as ideias, né, conservadoras e antiambientais do governo Trump, né? Essa figura da Greta é uma figura fantástica, ela tem aí uma influência muito grande hoje na luta da jovem mulher pelas questões sociais do mundo, né? Então é importante para nós pensarmos, né, também essa luta feminina que vem desde os anos 60, né, desde que as mulheres queimaram sutiãs em praça pública, mostrando o direito à liberdade, lutando pela sua liberdade ali, e a evolução disso com a pílula, com a lei do divórcio, com o acesso da mulher ao mercado, com as leis de proteção à mulher, né? Com o direito preservado pela legislação, principalmente aqui no Brasil e alguns países mais democráticos do mundo. E lembrando, para poder terminar aqui, que essa mulher ainda é vítima, né, de uma opressão violenta em alguns lugares do mundo, né, onde ela não tem direitos, onde ela não tem cidadania, onde ela é vítima da violência física e da violência sexual, né, e que ela não tem ainda a proteção da lei, a proteção de uma legislação devido ao próprio governo dessas nações, né? Isso é muito comum em países africanos, muito comum em países asiáticos, né? A gente acaba enxergando esse tipo de ação. Galera, eu acho que era isso. Era o que eu queria ter discutido com vocês hoje na aula, que infelizmente nós não conseguimos em função do problema técnico gravíssimo que eu tive aqui. E eu agradeço a participação de vocês. Quero dizer que vocês são heróis, que vocês passaram por esse ano tão conturbado, tão difícil, tão complicado, em que nós vivemos essa quarentena e essa epidemia que está matando ainda muita gente no mundo. Vejo vocês como grandes heróis que passaram por tudo isso, sobreviveram a tudo isso, tentaram manter a estabilidade, a sua estabilidade, né, física e mental, nesse momento que nós ficamos aí 8 meses dentro de casa, quase 9, estamos caminhando para 9 meses já, né? E que nós pudemos nos organizar, nós pudemos compartilhar com vocês aí as nossas amarguras, as nossas dificuldades, o nosso aprendizado, né? Em estar trabalhando dessa maneira, estar dando aula dessa maneira aqui. Eu espero que nós possamos ter ajudado vocês um pouco, tanto no aspecto do conhecimento, quanto no aspecto emocional, de poderem ver a gente, ouvirem a gente e, em alguns momentos, conversarem com a gente durante as aulas aí. E o mais importante, né? Que nós possamos, no ano que vem, terceiro ano de ensino médio, né? Onde vocês são já, para mim, a partir de agora, ao final dessa aula, vestibulandos, né? Que nós possamos nos preparar para a vida, para o que vem pela frente, pelo novo normal que nós vamos ter que viver, e principalmente para que vocês tenham acesso, no ano que vem, às boas universidades, que nós possamos colaborar para que vocês consigam chegar ali. Então, eu deixo o meu abraço, eu deixo o meu carinho, eu deixo um voto de uma perspectiva que nós teremos um mundo melhor, que nós comecemos o ano que vem com a vacina, comecemos o ano que vem nos adaptando à nova realidade e que eu possa, né, compartilhar com vocês a alegria no ano que vem de um fim de ensino médio, de uma ascensão à universidade, de um passo a mais na vida, né, que vocês vão dar aí. Então, eu vou me despedindo, deixando novamente um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço às famílias e peço a vocês, cuidem da família de vocês. Nesse momento tão difícil que nós vivemos agora, da segunda onda epidêmica aí, é o jovem que tem que cuidar da família, porque é o jovem que está levando a doença para dentro de casa, né?
Então, eu peço a vocês que cuidem das suas famílias, cuidem de vocês, para que nós possamos, um dia, em nossas vidas, estudarmos esse ano 2020 como um grande momento da história da humanidade, em que a humanidade conseguiu lutar e sobreviver a tudo isso que nós vivemos aí. Nada de pessimismo, cabeça para frente, o ano 2020 está acabando, 2020 vai ser um ano fantástico, genial para nós, tá bom? Um abração a todos vocês, fiquem com Deus e cuidem-se, tá bom? Tchau, tchau, galera.